Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsydra, da editora Clepsydra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês dois livretos da coleção Raridades do Conto Gótico. Eu estou falando dos livretos 21 e 22, que reúnem em duas partes uma noveleta que saiu anonimamente no anuário The Keepsake. Eu estou falando desta daqui, O Cavaleiro Vampiro e Seu Corcel Enevoado. Basicamente, o The Keepsake foi um anuário que trazia alguns dos maiores autores da Inglaterra e ele tinha uma proposta bastante ousada de trazer ilustrações, de trazer obras dos mais renomados autores da época, com poemas, com contos, com noveletas, né? E era um livro presente que as pessoas davam como uma amostra de amizade, né? E era um livro feito para ficar bonito na estante. Era basicamente essa a proposta dos anuários. Só que o que aconteceu? Com o tempo, né, esses anuários que foram muito comemorados no começo passaram a sofrer críticas, né, no sentido de que eles estavam pegando muitas obras dos principais autores da época, dos mais renomados, como eu falei, mas que nem sempre eles primavam pela qualidade dos textos. Então, em determinado ano, né, em 1837, né, quando foi preparado o anuário para o ano de 1838, o editor resolveu fazer uma edição totalmente anônima, dizendo, olha, nós não vamos capitalizar os nomes dos autores, né, por isso que todos os textos ali são anônimos. Então foi um desafio, olha, nós queremos mostrar que nós somos capazes de sobreviver, de ter uma boa venda, mesmo sem apelar ao nome deles, focando apenas na qualidade dos textos. Por isso nós não sabemos quem escreveu esse texto. Né? É algo que a gente talvez jamais fique sabendo, porque, a não ser que encontrem alguma documentação sobre isso, né, foi justamente o ano em que todos vieram sem crédito. Né? Mas nós podemos falar um pouquinho sobre essa obra. Né? Nós temos ali, nessa época, já uma migração, né, dos temas góticos para temas mais históricos. Né? Então, como o público dos anuários era predominantemente feminino e era um público de classe média, né, era muito comum que os autores escrevessem, inclusive comentassem sobre as técnicas narrativas que eles usavam no sentido de amenizar, né, as obras para que elas não fossem muito chocantes, muito terríveis, mesmo quando eles estavam tratando de temas muito góticos, temas que orbitavam ali, né, o terror. Então nós temos, por exemplo, autores como a Mary Shelley, né, escrevendo ali, e essa obra especificamente ela tem uma narrativa com uma ambientação muito curiosa. Né? Ela pode ser classificada ali dentro do filão do gótico exótico, né, que começa ali com William Beckford, quando ele escreve o Vathek, né, que vai misturar um pouco ali a ambientação das Mil e Uma Noites com, né, os elementos que estavam ali ganhando forma, né, do gótico, ali ainda no século XVIII, na década de 1780. Né? E o que ela faz? Ela escreve The Evil Eye, a Mary Shelley. Né? Então, é um exemplo, né, de como o Keepsake publicou uma obra exótica, né, dentro desse filão de um gótico um pouco amenizado. E essa obra, né, O Cavaleiro Vampiro e Seu Corcel Nevoado, é um outro exemplo, só que ele pega como cenário a Grécia dominada pelos turcos, né, que é um tema que já foi explorado no romantismo, principalmente pelo Lord Byron, né, no poema The Giaour, que foi traduzido aqui no Brasil como O Giaour, pelo Barão de Paranapiacaba. E o The Giaour, então, fala um pouquinho sobre, né, um cristão que está nesse ambiente dominado pelos muçulmanos e que se apaixona por uma odalisca em um harém. E ele rapta ela, né? Na verdade, ele meio que liberta ela, né? Só que o sultão fica sabendo, né? Descobre o intento dele, manda persegui-lo. Enquanto ele foge, depois de ter matado alguém com a espada ainda ensanguentada, ele ouve, né, esse tropel de cavalos atrás dele e alguém profere uma maldição que ficou muito famosa, uma maldição que promete que ele, depois de morto, vai se transformar em um vampiro. Né? E, sendo um vampiro, ele vai atacar os próprios familiares. Né? Depois disso, quando ele for destruído, ele vai, aí sim,
para o inferno, né, para ter o seu coração consumido por chamas pela eternidade, assim como acontece no final do Vathek. E essa rede de referências foi muito influente, né, a ponto de esse poema do Lord Byron ser adaptado como uma noveleta, né. Existem alguns elementos tirados diretamente do The Hour, inclusive nomes de personagens reaparecem, mas há também algumas novidades, algumas inovações, né. Então nós temos, por exemplo, esse vampiro do título, e isso é um pequeno spoiler, mas a gente gosta de anunciar para que ninguém se sinta frustrado, não é um vampiro sobrenatural, como a gente pode esperar, né? Então não é uma redescoberta de uma narrativa vampírica com um vampiro, né, que volta do túmulo, etc. Esse aqui está mais para aquele modelo que a gente encontra no Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving, né? Alguém que se faz passar por um vampiro. E a gente comenta isso porque a gente não quer ninguém frustrado, tá bom? Mas, basicamente, é a história, né, também de um casal que está sendo ameaçado na consumação do seu amor por uma pessoa poderosa, né, e aí existe esse artifício, né, do vampiro para que eles consigam escapar juntos, tá bom? Então, essa obra tem duas ilustrações originais que apareceram no The Keepsake, né? Nós temos, então, essa relação com o Lord Byron, é uma adaptação de um poema do Lord Byron, mas nós não sabemos quem escreveu. Acontece que uma pessoa que também já tinha feito adaptações, tanto do Vathek, né, com essa ambientação oriental, como também do próprio Lord Byron, né, no conto The Transformation, que é uma adaptação do poema The Deformed, Transformed, do Lord Byron, foi a Mary Shelley, né? Então não seria muita loucura imaginar que talvez essa seja uma noveleta escrita pela Mary Shelley. A gente jamais vai ter como provar isso, né, a não ser que apareça algum documento, então, comprovando essa autoria ou não, mas o estilo se parece com o dela, os procedimentos narrativos são muito parecidos com o dela, a temática orbita, né, os temas que ela costumava utilizar, né, especialmente por já ter feito uma adaptação do Lord Byron, por já ter feito uma adaptação de uma obra do gótico exótico, né, mas isso fica só na especulação por enquanto. Então, espero que vocês apreciem essa obra. Esses dois livretos estarão disponíveis no nosso site, no seboclepsidra.com.br/editora Clepsidra, né? Basta procurar lá pelo pacote de outubro do Raridades do Conto Gótico. Então, um grande abraço e até a próxima.